Edival Veras, que é do Pernambuco, que é o diretor executivo, o presidente executivo, o Anderson Herbert, que é o diretor comercial, o Gustavo Crossara, que é o diretor técnico, né? O Anderson é do Rio Grande do Sul, o Gustavo é de Minas Gerais, eu que sou o diretor financeiro e sou do Espírito Santo, e a Tabata Lacerda, que é a única função remunerada dessa diretoria, né, que está baseada em São Paulo, onde é a sede do Instituto Ovos Brasil, estrategicamente perto da BPA. As ações da diretoria aqui, para vocês terem uma ideia, aliás, né, do plano de trabalho que nós executamos durante o ano e que está em vigência agora em 2025, né, elas se resumem aí a ações da diretoria, com reuniões, realização de um trabalho muito voltado para os associados, também participação em eventos. Nós temos estabelecido que os principais eventos da avicultura de postura comercial têm a participação do Instituto Ovos Brasil através de 2 diretores, seja através de stand ou minimamente com representação nesses eventos. Ações da nutricionista, nós temos uma nutricionista que trabalha full-time, exclusivamente para o Instituto Ovos Brasil, trabalhando palestras e aulas nas várias instâncias da educação, inclusive na área técnica e das universidades, a participação em eventos, a produção de textos na área de nutrição e também as respostas a entrevistas e questionamentos que a gente recebe todos os dias, assim como vocês, em relação à nossa proteína. Também a parte de comunicação, que nós temos investido muito nos últimos tempos, né? A comunicação e assessoria de imprensa, né? Criação de textos, compartilhamentos de redes sociais em grupos, de WhatsApp, matérias que são veiculadas, veículos online, veículos impressos, elaboração de textos. Isso tem dado um resultado fantástico, porque nós temos uma veiculação na mídia espontânea muito significativa e que traz bons resultados para o nosso setor. Nós temos uma parceria com o CEPEA, que daqui a pouco eu vou detalhar ali mais, mas muito importante, que está relacionado ao mercado dos produtores de ovos do país, né, relacionado ao preço propriamente. E aí, na questão da pesquisa, né, que nós vemos trabalhando e identificando a necessidade de nós conhecermos melhor os hábitos de consumo da população. No ano passado, nós fizemos uma pesquisa que nos surpreendeu e nos deu muito subsídio para trabalhar nos próximos anos relacionado às classes C, D e E, que são mais de 80% da população brasileira e que são os maiores consumidores em relação à nossa proteína, e tenho certeza também que a de vocês. O mailing que nós temos muito grande, de quase 10 mil contatos, mais de 500 para dentro do próprio setor. E as redes sociais, onde nós temos também uma pessoa contratada para fazer a movimentação devida e captação de materiais, enfim, de difundir o trabalho do Instituto Ovos Brasil. Temos também um site, né, atualização constante e um detalhe importante, esse material todo voltado para fora do Instituto Ovos Brasil, ou seja, o consumidor. Aquilo que precisa ser comunicado com o produtor, ele está na área interna ou é trabalhado nas mídias ou nas redes sociais internas. Materiais de instituto que nós criamos para os eventos, vocês vão ver daqui a pouquinho, e uma campanha de marketing que nós trabalhamos constantemente, principalmente no início do ano e no mês de outubro, que é o mês considerado o mês do ovo. Também ações da Semana do Ovo, que eu acabei de falar, com várias atividades que nós desempenhamos em todas as segmentações, desde crianças, jovens, adultos, idosos, atletas, médicos, nutricionistas, todos aqueles que têm uma relação com o nosso setor, nós procuramos difundir essa proteína tão importante para a população. E aí, rapidamente, passar algumas imagens do que nós trabalhamos. Eu comecei aqui um relatório de metade do ano passado para cá, que aí vai pegar também aqui as ações da semana ou do mês do ovo, para vocês terem uma ideia. Mas a participação nos principais eventos, como eu mencionei lá no nosso plano de trabalho, aqui o Salão Internacional da Avicultura e da Suinocultura, que é o evento mais importante dos nossos segmentos, que acontece em São Paulo. Então, lá participamos com stand, né, e palestras, mas também como eventos no Espírito Santo, na FABESU, na Feira do Nordeste, em Pernambuco. E já em cima das ações do mês do ovo, né, uma gama de materiais que nós elaboramos para trabalhar com os vários segmentos que nós temos. Quer dizer,
o envio de press kits para jornalistas, para que eles possam ficar inteirados e por dentro daquilo que nós trabalhamos no Instituto e o que é a função do Instituto Alves Brasil e a importância da divulgação correta em relação à nossa proteína. Então, todos os jornalistas desses mais diversos meios de comunicação que recebem esses nossos materiais. Também materiais que são enviados para os estados, para as associações estaduais, assim como eu trabalho lá no Espírito Santo, que nós recebemos esses materiais que são de apoio para as ações locais. Quer dizer, o Instituto ele fomenta que essas entidades trabalhem a valorização do ovo junto ao consumidor, junto às escolas, junto às várias oportunidades que podem acontecer. E assim também as empresas e produtores associados, que fazem a sua estratégia de marketing e podem também usar os materiais do Instituto Ovos Brasil. Então, nós temos exemplo aqui de Goiás, da Bahia, de Minas Gerais, empresa aqui dentro da loja do varejo. Também a parte de entrevistas, né, que nós procuramos trabalhar atendendo a mídia e a imprensa de uma maneira geral. Então, a nutricionista, né, que fala em vários aspectos e nesse mês do ovo, aí, convidando inclusive outros profissionais para poder falar também, ou debater, ou discutir em relação à proteína, em relação às propriedades nutricionais, em relação à saudabilidade. E a nossa diretora administrativa também, que atende, né, e tem também esse gancho em relação às vantagens da proteína e também esclarecer informações que possam estar distorcidas. As parcerias que nós fazemos, inclusive para fora do país. Isso aqui é um exemplo de uma parceria que nós fizemos com uma chefe, né, relacionada com o Dia Mundial del Huevo, né, que está vinculado ao Instituto Latino-Americano del Huevo, que promove ações e que nós conseguimos uma visibilidade muito importante e formar parcerias com este instituto para poder também divulgar o trabalho do Instituto e também, obviamente, o que está relacionado à proteína. Materiais de rede social propriamente, do Instagram, com lives constantes pela nutricionista, convidando novamente outras nutricionistas para falar sobre a proteína, o próprio trabalho na rede social para atingir todas as categorias que nós temos aí de trabalho, categorias de consumidores, sejam crianças, jovens, adolescentes, adultos, aliás, idosos, atletas, e nós começamos a perceber há 2, 3 anos atrás que nós tínhamos mais uma categoria que nós poderíamos incluir, que é a categoria dos pets. Inclusive, nós temos pets influencers, vocês devem saber que tem mais seguidores do que muitos influencers importantes. Nós começamos a ver um nicho que poderia ser atendido pelo nosso setor de produção para atender também essa segmentação. Os pets são grandes consumidores de ovos. Então, por que não nós não também alcançarmos esse público? Então, são imagens até bonitas, né? Assim, com o entusiasmo, né, dos animais aí consumindo ovo e, claro, né, de uma maneira tão dedicada por parte dos donos. O envolvimento da própria diretoria, do conselheiro, nas ações de divulgação, nas mídias, nas lives, esclarecendo informações, fortalecendo e potencializando as atribuições que nós temos que levar positivamente em relação à nossa proteína. Enfim, só para vocês terem uma noção, esse mês do ovo que acontece durante o mês de outubro, ele acontece em função da segunda sexta-feira do mês de outubro, que é considerado o Dia Mundial do Ovo. Então, em torno desse Dia Mundial do Ovo, são feitas essas comemorações aí que dão muita ênfase, dão muito destaque para a nossa proteína. Então, só nessa ação do ano passado, nós tivemos mais de 457 mil visualizações no Instagram, no Facebook, mais de 60 mil perfis, e no final da campanha atingiu mais de 2.500.000 perfis das redes sociais que acompanharam ou tiveram alguma informação sobre o ovo. De uma maneira geral, nós tivemos somente no mês do ovo 125 matérias publicadas, 740 milhões de acessos
e uma valoração. Se nós fôssemos desembolsar na mídia espontânea, o que foi de mídia espontânea, nós teríamos gasto em torno aí de mais de R$ 2 milhões. No total, a assessoria de imprensa nos deu um retorno no ano passado de 525 matérias, 4 bilhões de acessos em redes sociais e uma valoração de mais de 4,7 milhões de reais. E aqui, como eu comentei, nós temos um informativo, que é uma parceria, uma contratação junto ao CPEA, atendendo uma necessidade do setor de ter um informativo mais coerente e que pudesse ser confiável pelo setor em relação ao mercado de ovos. Né? Porque nós temos aí vários informantes ou informativos que acabam não sendo leais em relação a essa questão do mercado. Então, nós resolvemos contratar uma instituição idônea que pudesse levar essa informação com mais clareza ao mercado e servir de referência ou retratar, melhor dizendo, retratar aquilo que está acontecendo com o mercado. Então, nós passamos a oferecer esse serviço aos associados do Instituto Ovos Brasil e ao mercado, né, tendo a referência dos preços FOB e CIF dos principais mercados produtores e consumidores. Então, materiais disponíveis, né, como eu mencionei, nós produzimos vários materiais, desde vídeos, conteúdos infantis, benefícios do ovo para os diferentes públicos, como eu já citei várias vezes, vídeos sobre a saúde de pets, materiais eletrônicos, materiais impressos. A nossa nutricionista tem um trabalho muito interessante. Hoje nós temos mais de 550 artigos técnicos falando sobre o ovo, sobre a saudabilidade, sobre as propriedades nutricionais, quebrando mitos, publicados em nosso site. Esse é um material fantástico para que nós possamos usar também no dia a dia para a disseminação da boa informação. E 2025, seguindo na mesma linha, já começamos em janeiro fazendo um trabalho grande nas redes sociais. Esse rapaz aqui embaixo é o Thiago Camilo, né? Um judoca, ele é remanescente um campeão brasileiro, mundial, inclusive. Ele é remanescente da região de Bastos, grande produtor de ovos. E lá nós conseguimos um trabalho, né, uma parceria sem custo nenhum para o Instituto Ovos Brasil, para que ele pudesse ser um garoto propaganda para nós. E deu uma repercussão muito importante dentro do segmento de ovos. Então, aqui os eventos que nós já participamos esse ano. Aqui o Congresso da Associação Paulista de Avicultura, Rio Grande do Sul, que nós tivemos aí há 2 meses atrás. Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui já o trabalho da Lúcia, que é a nossa nutricionista, em relação às escolas, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino técnico, educação de contexto técnico e também das universidades. Também as entrevistas, fazendo receitas ao vivo, dando informações também, que são trabalhadas por ela e pela assessoria de comunicação. Algum outro evento também em Minas Gerais. Aqui também em Curitiba, no Paraná, com material didático para crianças. E também no interior do Paraná, em Arapongas. E aqui um trabalho que foi feito muito intenso esse início de ano. Vocês devem ter acompanhado a questão da alta do preço dos ovos. E até em certos momentos nós fomos muito questionados enquanto setor porque o preço do ovo estava alto. Quer dizer, muita gente esqueceu a lei da oferta e da procura, as razões óbvias que o preço estava subindo naquele momento. E o alto consumo também que nós temos aí nos últimos tempos. Então, para poder uniformizar a informação, e pelo fato de vários estados não possuírem entidades organizadas, assim como é no Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, a diretoria resolveu centralizar as respostas, principalmente para aqueles estados que precisavam de um suporte, todo no Instituto Ovos Brasil. Então, os 5 diretores se colocaram à disposição para atender os vários veículos de comunicação que nós tivemos questionando em vários momentos, tanto sobre essa questão relacionada ao preço dos ovos e também uma normativa que estava tratando da marcação da casca de ovo. Então, foi um trabalho muito bom. Quem pôde atender nos estados, atendeu, e aqueles que não puderam, o Instituto Ovos Brasil atendeu nos estados e também
atendeu a mídia nacional. E também a repercussão na mídia impressa ou nos sites ou na mídia eletrônica, nós procuramos responder. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no mês de fevereiro, por exemplo, nós tivemos mais de 30 entrevistas e 83 publicações que ocorreram só em função desse assunto. E, claro, isso acaba dando notoriedade para o segmento, notoriedade para a proteína, porque nós cuidamos em relação à informação. Então, esse ano, até agosto, a nossa assessoria de comunicação, imprensa e das redes sociais entregou já 369 matérias, 6 bilhões de acessos e 13 milhões de valoração. Esses aqui são alguns dos veículos que nós temos parceria. A assessoria manda constantemente releases, né, todos os dias praticamente enviando releases importantes para que nós possamos também manter o vínculo de comunicação com esses meios essa segmentação jornalística e também de comunicação do país e fora do país também. Aqui a nossa rede social, Facebook e o Instagram, né? Temos quase 10 mil seguidores aí no Instagram. E aí todo esse trabalho, né, aliado a outras ações que são feitas pelas entidades estaduais, as entidades nacionais pelo Brasil afora, né, em cima de um setor que esse ano deve produzir 62 bilhões de unidades de ovos, uma estimativa já para o ano que vem de produzir 65 bilhões de unidades de ovos, né, e que vem também buscando alavancar as exportações. A maior parte da nossa produção é para dentro, né, do mercado interno, mas já vem se exercitando e esse ano nós pudemos melhorar esse exercício em relação às exportações com a abertura do mercado norte-americano. Depois nós tivemos o problema aí com o tarifaço, mas os produtores vêm buscando outras alternativas. E o resultado desse trabalho todo, do envolvimento desses produtores, que ainda é um número pequeno, mas nós estamos galgando dia a dia, é esse que os senhores podem ver aqui. Esse aqui é o crescimento do consumo per capita de ovos dos últimos anos. Quando o Instituto Ovos Brasil foi criado, em 2007, o nosso consumo per capita era de 132 ovos per capita. Nós devemos fechar o ano de 2025 em 288 ovos por pessoa brasileira neste ano. O nosso alvo, enquanto diretoria, era alcançar os 300 ovos por habitante ano. E ano que vem nós devemos passar esses 300 ovos, passar para 306. E aí, Maria Antonieta, nós temos que ser mais ousados. Agora nós queremos 365 ovos, ou seja, um ovo por pessoa ano. Então é esse o trabalho que mostra o resultado, né, e que colocou o Brasil esse ano como um dos 10 maiores consumidores de ovos do planeta. Ele já é o 5º maior produtor de ovos do mundo e esse ano ele está entre os 10 maiores consumidores de ovos, atrás aí dos que são referência: China, México, Indonésia, Japão, Argentina e Paraguai. Então esse é o resultado de um trabalho que vem sendo feito a várias mãos, né? E principalmente aí de pessoas que colocam a sua dedicação, o seu trabalho à disposição de um setor para que ele possa alavancar. E eu volto ao que eu falei no começo, no setor que é muito democrático, que ele atende grandes produtores que têm 5, 10, 15, 20 milhões de galinhas, mas aquele produtor que tem 1.000, tem 500, tem 200 galinhas e depende daquela renda para sustentar a sua família. Com isso, eu agradeço a atenção, a oportunidade também de falar, viu, Maria Antonieta? E nos colocamos à disposição, inclusive, sob o ponto de vista das entidades que nós coordenamos lá no Espírito Santo. Obrigado.